Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã, que é mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado Jardim América, que fica em Goiânia, estado de Goiás. Hoje, nossa aula é de profetas maiores e menores, incluindo os 12 profetas maiores, os 4 profetas maiores, desculpe, e os 12 profetas menores aí na Bíblia, tá? Muito bem, na introdução, diz assim: desde o início da criação, Deus sempre teve os seus profetas, né? Vai mudando as dispensações, a forma de ação de Deus, porque cada um é dentro de uma realidade, né? Dentro de um contexto, mas sempre teve os seus profetas. Porém, torna-se necessário conhecer esses personagens, né? Bíblico, né? De forma clara e útil na história do povo de Deus, né? De um modo geral. O primeiro profeta de Deus foi Adão, né? Embora não se tenha narrações a respeito desse fato na Bíblia, né? Judas, a última carta apostólica do Novo Testamento, no verso 14, ele fala de Enoque como sendo o 7º profeta depois de Adão. Então ele incluiu Adão aí nessa história, né? Contudo, a gente sabe que o profeta no Antigo Testamento era um homem cheio de poder, né? Do poder de Deus, e de grande autoridade também, até sobre reis, sobre as autoridades, porque falava em nome de Deus, né? Falando em nome de Deus, tinha a autoridade do Senhor para falar. Os profetas do Antigo Testamento foram importantes na formação do cânon sagrado dos judeus, de tal forma que a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções. A Bíblia hebraica é dividida em 3 seções. Uma dessas seções, vou falar dela agora, é a dos profetas, né? Uma das seções é a dos profetas, que é chamada de Nabiim, em hebraico, com 4 livros, tá? Esses 4 livros da Bíblia judaica correspondem aos 16 da Bíblia evangélica que eu citei, porque Daniel para os judeus já faz parte dos escritos separadamente, tá? De outro livro, né? Jesus reconheceu a divisão feita pelos judeus e declarou correta e profética conforme Lucas 24:44, está escrito lá, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha aí, as 3 partes, tá? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Guarda bem isso aí. De forma mais declarada, né, o primeiro profeta foi Abraão, de forma mais declarada, porque aqui consta também que desde Adão também era, né? Seguido por Moisés, né? Depois, a partir de Samuel, é que se iniciou o período profético permanente como ministério, né, levantado por Deus para fazer um trabalho de proclamação da palavra do Senhor, tá? É aquilo que eu falei, as épocas diferentes exigem uma forma diferente de agir, de ação, e assim que Deus trabalhou, tá? No hebraico, existem 2 palavras que se traduzem por profeta, que é Nabi e Roé. Lembra? Nabiim é os profetas, tá? É os escritos dos profetas, Nabiim. Então, Nabi é profeta. E Roé, tá? A primeira é considerada a mais importante palavra hebraica, né, correspondente ao profeta do Antigo Testamento. No plural se escreve Nabiim, tá? Profetas, tá? No singular Nabi e no plural se escreve Nabiim, em hebraico, tá? O sentido original deste termo é proferir palavras de autoridade da parte de Deus, tá? Vindas da parte de Deus. A outra palavra hebraica para profetas é roé. Um vidente profeta com uma visão para ver, enxergar, perceber coisas, principalmente as palavras procedentes de Deus. Então, um pouquinho diferente, né? Mas é um vidente que tem visão, um visionário, tá? Não vidente no sentido pejorativo que nós vemos hoje, tá? Introdução aos maiores agora, aos profetas maiores. Estou na página 15, tá? Todas as datas antigas são inseguras, vocês já sabem, né? Porque não há fontes exatas de informação cronológica e nem havia entre eles uma preocupação desse tipo, tá? De cronologia, né? Dos judeus nunca teve essa preocupação, por isso que não tem nos livros escritos antigos, judaico não tem, tá?
Então, é aproximado, né? As datas que se apresentam nas páginas que se seguem, então, nesse manual aí, são, portanto, aproximadas, tá? E eu até aconselho vocês, nunca afirme data bíblica exata. Outro dia eu vi na internet uma citação de um obreiro que escreveu lá, né? Um apanhado que ele fez, né? E ele colocou lá cronologia bíblica exata. Então aí já não está exato, né? Só dele falar isso já não está exato. Tá? Então, datas antigas é muito difícil se levantar e se forçar aí que seja uma coisa exata, tá? Bom, a divisão da Bíblia hebraica. Vamos voltar lá na divisão da Bíblia hebraica que eu preciso, né, tratar isso com vocês. Essa introdução tem o objetivo de localizar os profetas maiores na ordem dos livros da Bíblia hebraica, tá, e evangélica. A diferença, né? Lembrem-se, são os mesmos livros, os conteúdos são os mesmos, né? A forma de classificar esses livros que é diferente na Bíblia hebraica da Bíblia evangélica, tá? Não tem livros a mais, nem a menos, nem num nem no outro, tá? Nem escritos a mais nem a menos, né? Utilizamos os mesmos livros bíblicos dos hebreus, né, dos judeus, tá? E só a forma que eles são colocados na nossa Bíblia que é diferente da Bíblia deles. Bom, na verdade, a Bíblia dos judeus tem somente 24 livros, tá? Divididos em 3 seções, que são as seções que eu já falei para vocês, né? A primeira delas é a lei, né, chamada de lei, tá? A segunda, profetas, e a terceira, escritos, né? Chamamos de escritos ou agiógrafos, tá? A primeira seção é chamada de Torá, no hebraico, tá? Que é a lei. Torá é a lei. Inclui o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? A segunda parte, então, são 3 partes, tá? A primeira é a lei. A segunda é os profetas, Nabi-Rim, profetas, Nabi, profeta, Nabi-Rim, profetas, tá? Divididos em 2 subcategorias, profetas anteriores e profetas posteriores. Veja bem, anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, tá? Que são 8 livros no total aí, os profetas, tá? A terceira parte é Ketubim, que é os escritos ou agiógrafos, são divididos em subcategorias, tá? Livros poéticos, né? Que são Salmos, Jó, Provérbios, e rolos, né? Chamado de rolos, tá? Que é Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentação, Esther, Daniel, na Bíblia hebraica, tá? Esdras, Neemias, Crônicas. São 11 livros. Daniel, sim, Daniel não é contado entre os profetas pelos hebreus, tá? Pelos judeus. Mesmo porque você não vê lá no livro de Daniel, né? Assim diz o Senhor, ou coisa desse tipo, como era o costume dos outros profetas, tá? Então, Daniel é contado entre os escritos e não entre os profetas no meio dos judeus. Bom, o cânon sagrado dos judeus é o mesmo das Bíblias evangélicas, tá? Os livros que são considerados sagrados são o mesmo, tá? E foram traduzidos a partir da Bíblia hebraica sem aumentar nem diminuir livros. Lembre que nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, tá? Nós estamos falando aqui, a Bíblia hebraica consta, é o Antigo Testamento, e não o Novo Testamento, porque muitos judeus não creem em Cristo, não são cristãos, na verdade, tá? Os cristãos é que têm o Novo Testamento aí como cânon também, tá? O cânon antigo dos hebraicos é o mesmo cânon que nós temos aqui, tá? A diferença é a quantidade, né? Bom, a divisão na nossa Bíblia, né? Na Bíblia hebraica, eu já falei, na nossa Bíblia vem aí o Pentateuco, que é a mesma coisa, né? Os cinco livros. Depois, a maioria dos evangélicos divide isso aí, né? Tem gente que faz algumas diferenças aí, mas é pouca coisa, tá? Depois vem os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ruth, tá? São os livros considerados históricos.
Aí vem os livros poéticos, que lá na Bíblia hebraica eles vêm juntos com os rolos, mas são separados por categoria, tá? A categoria dos poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? O Cânticos, tá? Depois vem os profetas, né? São 17, tá? São 17. Os maiores, Isaías, Jeremias, que aí inclui Lamentações, Ezequiel e Daniel, tá? As pessoas contam como 5, né? Eu conto como 4, porque Lamentações de Jeremias também, tá? Mas aí tá contando como 5, 17, tá? Os menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 profetas menores conhecidos aí na Bíblia, tá? Tem uma tabela de datas aproximadas aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Não vou tocar nesse assunto aí não, mas vocês podem estudar aí. Vamos para o capítulo 1, tá? Aí até aqui foi a introdução, né? Agora entremos no capítulo 1, página 21, né? Se não me engano. Bom, o livro de Isaías é o primeiro, tá? Isaías, então, é o maior entre os livros proféticos, tá? Esse tamanho, profetas maiores e profetas menores, não se refere ao grau de importância dos escritos, é a quantidade que o profeta escreveu, tá? Mas todos os profetas são canonizados, fazem parte do cânon sagrado, fazem parte dos escritos sagrados de Israel e de grande importância, e tudo é a palavra de Deus e não é a quantidade que faz a diferença aí, tá? Deixo isso bem claro para vocês aí, tá? E então Boyer fala que o maior é o livro de Isaías, né? O maior profeta do Antigo Testamento. Diz que antes do profeta nascer, a Assíria estava viciada em incorporar nações ao seu território. E que vinha fazendo durante 150 anos, causando muitos transtornos para o povo de Israel. Tá? O Boyer conta essa história aí. Tá? O profeta, né? O profeta Isaías. O nome vem do hebraico Iesaiá, que traduzido vem para Isaías, significa salvação de Deus, ou Deus salvou. Tá? Então, Isaías foi, em parte, contemporâneo de Miqueias, em Judá, e Amós e Oséias no Reino do Norte, que é Israel. Aí já começamos a separar. Nós temos profetas que profetizou para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. O Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, Israel, com as 10 tribos da separação, que nós já vimos em outra lição, tá? Então, eles eram daquela região. Teve uns que profetizou até para mais nações e tudo, mas eles eram daquela região, então são considerados desse ou daquela lado, tá? Isaías era casado, sua esposa era profetisa e os nomes de seus filhos tinham significados simbólicos, conforme Isaías capítulo 8, versos 3 e 4, tá? O livro se inicia com uma visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Né? Isaías profetizou nos dias desses 4 reis aí. Você pode pensar, mas Isaías viveu muito 4 reis. Não, é porque tinha reinos. Tinha os do norte e tinha os do sul, tá? Os reis também, tá? Ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, né? E isso aí fala Isaías aí na ACF, tá? Nós usamos aqui a versão ACF no seminário. Isaías viveu nos tempos desses reis, né, de Judá durante os anos de 740 a.C. até 687, né? De 740 até 687, tá? Diz Champlin, né? Na enciclopédia Champlin traz essa informação aí, datas aproximadas. Boyer afirma que o profeta nasceu numa época em que Israel pagava tributo para a Síria, tá? Há 50 anos que eles pagavam tributo para os assírios, tá? Diferencia aí, Síria é uma coisa, Assíria é outra coisa, tá? Outro país. Página 22, enquanto ele ainda era moço, os assírios escravizaram as 10 tribos de Israel, tá? Isso foi 100 anos antes do cativeiro babilônico do povo de Judá, tá? O Reino do Sul, 100 e poucos anos lá, não sei, não dá, é aproximado também, tá?
Depois, o Reino do Norte, né? Depois invadiu o Reino do Sul, destruiu muitas cidades para judiar ainda mais do povo de Deus, e levou 200 mil pessoas como escravos para sua terra, tá? Daí, dessa investida aí dos assírios, né? Que levou o povo, deportou o povo, né? Trouxe muito prejuízo, levou muita gente, morreu muita gente, e do cativeiro nunca mais voltou às 10 tribos do norte, tá? Contudo, afirma Boyer, né, que a oração de Isaías a Deus e o conselho dele ao rei Ezequias moveram a mão do Todo-Poderoso em favor do seu povo. Nessa época, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios numa só noite. Olha só. Isso provocou uma grande ira no rei, no povo da Síria, contra o profeta de Deus, né, Isaías. E ele trabalhou no reino, sofrendo consequências por causa do seu ministério divino através de perseguições duras e constantes. No entanto, Isaías realizou o seu trabalho de forma vitoriosa, pois não se deixou intimidar, continuou falando a verdade como Deus lhe ordenara. Isaías tinha sangue real nas veias, né? Segundo Boyer, ele era sobrinho do rei Amazias, né? Primo primeiro do rei Uzias e neto do rei Joás. A família era escolhida por Deus para reinar, tá? No Reino do Sul. Ele desenvolveu seu ministério durante mais de 50 anos e centralizou em Jerusalém. No fim da sua carreira, foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, segundo a tradição, com base em Hebreus 11:37, que fala que muitos profetas foram cerrados ao meio. Isaías, segundo a tradição, foi um deles, tá? Então, sua profecia era baseada em Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, então, e ele era parente dos reis do Sul, tá? Do Sul, porque lá no norte era Samaria, a capital, e os reis eram outros, tá? Que a história vai levando paralelamente. Tem profetas aí que é do sul e tem que é do norte, a gente vai ver isso aí, tá? Sinopse, né, do livro de Isaías. O período em que Isaías viveu foi cheio de problemas, confirmados por testemunhos históricos e descobertas arqueológicas, diz Champlin, tá? Que corroboram com essa história toda aí, tá? Com esses testemunhos todos. Essas perseguições políticas atingiram parte de Judá e Israel, tá? Isaías sofreu muito por ser um homem de Deus e agir em fidelidade ao Senhor, tá? Sobre a data e a autoria, Isaías escreveu o livro, né, que leva o seu nome, primeiro dos profetas maiores, com 66 capítulos, todos proféticos e com temas bem variados, tá? Ele escreveu ainda o livro Os Atos do Rei Uzias, conforme segundo Crônicas, capítulo 26, verso 22, né? A data é entre 700 e 680 a.C., tá? Que esse livro deve ter se perdido aí, né? Não temos notícia. Na teologia, na visão de Champlin, né, do escritor Champlin, os capítulos 40 a 48 abordam importantes conceitos teológicos, notadamente a respeito de Deus e seus atributos. Porém, considera-se que, além de tantos outros, pelo menos 6 temas teológicos podem ser encontrados no livro, que eu considerei também importantes e vou colocar para vocês. Um combate à idolatria, né? Isso aqui é uma coisa recorrente no meio dos profetas, inclusive até no Novo Testamento, tá? Combate à idolatria, né? Este talvez seja o principal assunto que motivou Deus a usar Isaías para escrever o seu livro. Ele contemplou as atitudes erradas de seu povo e, mediante as revelações de Deus, Isaías estava fazendo isso, ocupou muito espaço para tratar pesadamente contra atos idólatras de Israel e de outras nações, tá? A soberania de Deus é outro tema teológico importante. O homem, aceitando ou não, Deus governa as nações, todas elas, organizadas e todas as pessoas, tá? Essas, aliás, só fazem, né, o que Deus resolve permitir, só dentro da permissão de Deus, tá? Página 24. Combate ao pecado, outro tema teológico. A visão profética de Isaías alcança os pecados mais ocultos, tá? Por menores que eles sejam, e até os escarlates, né? Vermelho, escarlate é vermelho, tá? Isaías 1:18. Os quais são capazes de afastar os seres humanos de Deus, tá? Trata também do perdão para aqueles que evitam cair no pecado. O mesmo Deus que abate o orgulhoso
exalta o humilde. Tá? Outro tema teológico, ênfase à salvação. É um dos profetas que dá mais ênfase à salvação em toda a Bíblia. Tá? O capítulo 53 e outros capítulos também tratam especificamente da salvação dos pecadores de forma graciosa, pela graça, né, que ainda viria ainda o tempo de Cristo, né, a época da graça, mas ele trata disso, tá, de uma forma preparatória e interessante. Também é interessante notar que a mensagem do profeta não se limita à salvação de Israel, o seu povo, mas de um modo geral, que aponta para a vinda do Novo Testamento. Tá? Esse capítulo citado, 53, tem a essência messiânica em detalhes, fala de Cristo em detalhes, de tal forma que os primeiros cristãos faziam constantes citações dele, né, do profeta Isaías, para provar que Jesus era o Messias enviado pelo Pai, e que só não salvava os pecadores, como também os curava, né? Curava os doentes. Tá? Os eventos do fim, também é outro tema teológico importante. Capítulo 60 a 66, fala um pouco de escatologia, né? Que é a doutrina das últimas coisas, né? Eventos que virão a seguir. Contém muitas mensagens proféticas indicativas dos eventos do fim do mundo, com promessas especiais para o povo de Israel. Tá? Profecia. Este é o grande aspecto do livro de Isaías, tá? Pois ele não só profetiza, mas fortalece a importância da profecia entre o pecador e Deus, tá? Examinando cuidadosamente os 66 capítulos, se verá que são todos ricos de mensagens proféticas, com raras exceções. Vale lembrar ainda que muitas das primeiras profecias de Isaías se cumpriram na época, né, e em futuro próximo. Tá? Porém, algumas delas terão seu cumprimento somente no milênio, após a vinda, a volta de Cristo. Tá? Algumas das profecias de Isaías. Objetivo? Bom, o livro de Isaías foi escrito com pelo menos 4 objetivos. Primeiro objetivo, mostrar a diferença de Judá como nação e a vontade de Deus no que dizia respeito à vida de pecado que eles estavam levando. Segundo, fortalecer a esperança dos remanescentes exilados, né, judaicos, que mostrando-lhes o plano de Deus para que se tornasse como luz para os gentios. Terceiro, registrar a certeza de que Deus enviaria o Messias para trazer salvação aos pecadores de todas as nações da terra. Tá? E quarto, implantar antecipadamente a mensagem evangelística, do Evangelho, tá? Nos corações dos judeus, visando facilitar a organização da igreja após o nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tá? Então, ele funcionava como uma espécie de preparação de Deus para o Evangelho, para a vinda de Jesus, tá? As boas novas de Cristo. Página 27, os destaques. Primeiro, Isaías, embora sofrendo durante todo o tempo de seu ministério, perseguições por parte dos assírios, aconselhou o rei Ezequias de Judá, depois da queda de Israel, o reino do norte, foi no ano 722, tá? A não fazer nenhum tipo de aliança com outras nações contra a Síria, tá? A Assíria. O seu coração não era vingativo, mas deixava a vingança por conta de Deus, apesar de ser perseguido pelos assírios, né? O próprio Isaías aconselhou o rei a não fazer nenhuma ação contra a Assíria, juntando com outros povos. O livro de Isaías é chamado pelos teólogos, tem dois, tá? Destaque 2, que é o Evangelho do Antigo Testamento. Isso deve à natureza do seu conteúdo messiânico, como já falamos. E o terceiro destaque, há cerca de 70 citações de Isaías no Novo Testamento. É um baita de destaque, né? Muito interessante. Vamos lá, agora o profeta Jeremias, capítulo 2, Jeremias e Lamentações, juntou aí porque os dois é um autor só, tá? A Bíblia apresenta 5 homens chamados Jeremias, tá? E um deles é o profeta do AT. O nome em geral está repetido 140 vezes em toda a Bíblia. O profeta Jeremias, né? O nome Jeremias no hebraico significa Jeová estabelece. Ele está contado entre os 4 grandes do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Nas nossas Bíblias. Ele nasceu no ano, o próximo, né? Ao ano 647, tá?
Isaías 740 antes de Cristo, né? E Jeremias 647 antes de Cristo. Então, Jeremias vem aí 100 anos depois, tá? E aí Jeremias já na época do cativeiro babilônico. Lembra que eu disse para vocês que Isaías e o cativeiro assírio foi 100 anos antes, tá? Ele nasceu em Anatote, né, na cidade de Anatote, era uma cidade de levitas, tá? E era filho do sacerdote Ilquias, ele era de uma família sacerdotal, o qual pode ter sido ou não o mesmo sumo sacerdote na ocasião da reforma de Josias, tá? Que consta lá, né, na reforma de Josias, o sacerdote chamado Ilquias provavelmente seja o mesmo. Ele teve a sua chamada divina para o ministério antes de nascer, tá? Jeremias 1 e 5. Deus definiu a sua missão de forma dura, mas realista. Então ele diz: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificar e plantar. Então, o profeta tinha essa missão dupla, né? Para derrubar o que estava errado e edificar o que seria certo, tá? Mais ou menos, a grosso modo, é isso. Na época, Jeremias devia estar com aproximadamente 20 anos de idade e foi proibido por Deus de se casar e ter filhos, tá? Está em Jeremias 16, verso 2. O profeta sofreu duras ameaças contra a sua vida e, diante das perseguições, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele é chamado de profeta chorão devido às lamentações que fazia, como, por exemplo, na morte do rei Josias, né? Então, ele era um profeta muito emotivo, muito chorão mesmo. Sinopse do livro, tá? Resumo do livro aí, né? O livro de Jeremias é o segundo maior dos livros dos grandes profetas do Antigo Testamento. A diferença de tempo entre Isaías e Jeremias é mais de 70 anos, né? Como eu disse para vocês, quase 100 anos, tá? Jeremias profetizou nos dias de Josias, rei de Judá, filho de Amon, iniciando no 13º ano do seu reinado, nos dias de Joaquim, filho de Josias, até o 11º ano do rei Zedequias. Bom, autoria e data. Não há dúvida, né? O livro foi mesmo escrito por ele, com participação de Baruque, que era o seu amanuense, que é escriba. Amanuense, agora página 37, né? Amanuense é aquele que escrevia. Nos tempos remotos, não era todo mundo que sabia ler e escrever, e não é todo mundo que tinha essa habilidade, era um processo, né, de material, não tinha um papel ainda, né? Então, era uma coisa complicada. Então, normalmente, as pessoas que tinham esse tipo de atividade, mesmo que soubessem ler e escrever, eles tinham alguém que escrevia, né? Ele mandava escrever, a pessoa escrevia ali, né? Enquanto a pessoa escrevia, ele já estava desenvolvendo outra tarefa, falando com outras pessoas e por aí vai. E muitos eram assim, até no Novo Testamento. Paulo também, né, afirma que teve livro lá que não foi ele que escreveu. Ele que ditou e outra pessoa escreveu, que era um escriba, um amanuense, tá? Essa afirmação pode ser justificada de duas formas. Primeiro, há várias referências internas confirmando Jeremias como o escritor, estamos falando da autoria, tá? Original do texto com a ajuda de Baruque, que é o seu amanuense. Segunda, é confirmada também de forma externa, mediante citações em Esdras, Daniel, Mateus, tá? Jeremias profetizou entre 626 e 586 a.C. Lembra aí, né, não gosto de repetir isso, que antes de Cristo, a data maior vem primeiro, a menor vem depois, porque vem lá de 600 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo, tá? AC aí, a nomenclatura quer dizer antes de Cristo, ok? Notação, a notação quer dizer antes de Cristo. Teologia do livro de Jeremias, tá? O choro constante de Jeremias tem uma mensagem teológica interessante, porque revela um sentimento, né, um grande sentimento e muito zelo divino por seu povo no pecado. Um sentimento colocado, implantado nele por Deus, pelo próprio Deus. Vê-se também
a teologia da traição, né? Jeremias recebeu as mensagens de Deus para falar ao seu povo, e de posse das mesmas entregou as mensagens de escravidão de Judá por causa do pecado, e insistiu que Judá iria ser escravizado, dando a entender que não iria voltar. Tá? O fato de falar a verdade lhe pesou como consequência, pois o povo ameaçou de morte, considerou um traidor da sua própria nação. Né? Ele falava em nome do Senhor, e as pessoas ficavam com raiva dele, não de Deus, né? Não, como é que você fala um negócio desse? Deus estava mostrando para o povo o que queria acontecer. E quem foi prejudicado foi o profeta, que tinha a missão de levar essa mensagem lá. Tá? Essa teologia tem boa qualidade, mas custa caro, tá? Para ser fiel a Deus, o preço é bem alto mesmo. Tá? O que aconteceu com Jeremias. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, tá? Em 2 Timóteo, no Novo Testamento, capítulo 3, verso 12, tá? Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E não foi diferente com ele, né? Aliás, a fidelidade de Jeremias ocorreu num período cheio de problemas, conflitos, perseguições e arroxos políticos de vários tipos. Vou para a página 38, tá? E é justamente por isso que houve a deportação, né? Esses conflitos, opressão, problemas, aí tudo no meio do povo de Deus acabou levando eles para a escravidão, tá? Para a servidão em um país, em uma terra estranha. Na verdade, a escravidão foi a única saída para que uma parte dos judeus sobrevivessem, tá? Que no momento foi uma forte ameaça, depois se tornou um motivo de gratidão para os judeus escravos na Babilônia, a Jeremias, tá? Gratidão a Jeremias pelos judeus que foram escravizados na Babilônia. Caso ficassem lá, eles mesmos teriam se matado, ou as outras nações em volta ali, né, ficaram protegidos lá, crescendo, desenvolvendo. Né? Foi um cativeiro interessante, porque não foi uma escravidão muito ferrenha, né? Eles tiveram muita liberdade no meio dos babilônios. Primeiro, os babilônios não era tanto, mas depois vieram os medo-persas, que derrotaram os babilônios na guerra e tomou o lugar deles lá, também trataram com muita alegria. Eu não sei, parece que havia uma admiração daqueles povos antigos pelos judeus, tá? A ponto do rei medo-persa, Ciro, autorizar a volta deles para casa e ainda pagar, né, para fazer isso. Então, assim, a gente percebe que havia, sim, uma admiração dos povos antigos pelo povo de Deus, como existe hoje, né? Os evangélicos são admirados, né? Com seus defeitos, com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas há uma admiração muito grande. Eu me lembro de um empresário me falou isso, né? Falou, não, eu te admiro, você é um rapaz aí pastor, né? Levando a palavra de Deus. Então, assim, mesmo que a pessoa não seja, eles têm aquela admiração. E os povos antigos não eram diferentes, tá? Era assim também. Ele era contra Jeremias, tá? Era contra a adulteração da palavra de Deus, ele lutava para nunca adulterar. Jeremias 23, 36, tá? Essa é a teologia da traição, ou seja, ser fiel mesmo contra o seu próprio povo, né? Traição diante do povo, é fidelidade a Deus, tá? Bom, eles achavam que era traição, mas na verdade não era, né? Ele estava contribuindo, né, com o bem do seu povo. A teologia da esperança. Jeremias não tinha o direito de escolher o que profetizar, tá? Porque ele só falava o que Deus lhe ordenava, né? Independentemente da palavra, né, ser bem, ou para o bem ou para o mal, para amaldiçoar, ou para condenar, seja lá o que for. Todavia, dentre as mensagens, ele tinha também entregou profecias de esperança para o mesmo povo que iria sofrer como escravo na Babilônia, né? Então tinha os dois lados aqui, os errados, ia se sentir mais errado ainda, né? Mais cobrado aqui. Portanto, havia perseguições também por isso. A teologia da nova aliança, tem 4. Está no final da página 38. Muitas alianças foram anunciadas antes de Jeremias. No entanto, ele proclamou uma nova aliança de Deus com a humanidade, tá? Que é o Evangelho, né? A nova aliança aponta lá para o Evangelho também, né? Ele estava falando da nova aliança aqui, mas que já estava um embrião aqui do que viria pela frente.
Teologia messiânica, esta é especial e voltada para a redenção da humanidade, para o cumprimento fiel da profecia estabelecida por Deus a Abraão, tá? A redenção, redimir, né? Essa é voltada para a redenção da humanidade. Redimir é resgatar, é pagar o resgate, é pagar o preço. Então, a teologia messiânica, porque foi Jesus quem redimiu, né, que através de Cristo que houve a redenção. Então, aí estava um embrião do Evangelho também. Essas profecias foram entregues por Jeremias como continuação normal do plano de redenção, né, redimir aí, tá? Universal, ou seja, de salvação disponível para todos que crescem no Messias, que seria o Jesus, né, o Filho enviado. Nessas referências se vê a justiça de Cristo imputada para crédito do pecador que acreditava no Salvador e se rende às suas palavras, aceita a sua oferta de sacrifício e se mantém fiel diante de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da palavra e da igreja. Tá? Bom, agora os objetivos do livro do profeta Isaías, tá? Página 39. Objetivos. Primeiro objetivo, convite ao arrependimento. Então ele profetizava ali que o povo ia para o cativeiro, que se não arrepender, tá? Arrependimento era uma forma da pessoa reconhecer o seu pecado, tá? E mudar de atitude. Né? Então, o arrependimento também já embrionava o Evangelho. Tá? Pelo que diz o livro, Jeremias tinha a finalidade de chamar o povo de Judá ao arrependimento. Tá? Arrepender, né? é a palavra, uma das coisas chaves aqui, é um dos objetivos do livro. Ameaça. Porém, Jeremias recebeu palavras proféticas diretamente de Deus para ameaçar Judá acerca do castigo divino que estava para acontecer, de forma inevitável, né? Ele já avisava que era inevitável, que Deus já tinha mostrado para ele, haja vista a rebeldia irreversível daquela nação. Por causa da rebeldia, a gente fica pensando, mas por que Deus fez isso? Bom, tudo tem um motivo. Deus faz tudo dentro de um plano, tá? Ele não torceu as palavras, mas as entregou da forma que recebeu de Deus. Daí sofrer as ameaças. Outro objetivo, cativeiro, página 40. Né? Ele proferiu várias profecias famosas, mas a mais forte foi o cativeiro de Judá, tá? Que seria de 70 anos depois de grande sofrimento em sua própria terra, como única alternativa para sobreviver, né, de parte da nação, foi enviado, né, foi permitido que eles fossem para o cativeiro da Babilônia, tá? Isso está em Jeremias 1, 14, 25, do 1 ao 14, tá? O castigo de Deus. Também um dos objetivos do livro é mostrar isso, né? Declarações fortíssimas contra Judá neste último, nesses capítulos aí, nesse capítulo 2, versos 29 a 34. Deus, através de Jeremias, fala de forma direta e inflexível. Eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual, o rei, a queimará. E foi exatamente o que aconteceu. A maldição, né, também é um dos objetivos. Essa foi uma palavra de maldição da parte de Deus contra Judá e contra o seu povo, tá? Diz o Senhor: punirei com 4 gêneros de males. Os 4 tipos de males eram a morte, espada, fome e cativeiro. 4 gêneros, tá? De morte, tá? De punição. A morte, né? Espada, que é ferimento sem morte, né? Fome e cativeiro. Tá? Deus estava irado com o seu povo. Então, para aplacar a ira de Deus, então ele determinou, né, e amaldiçoou e determinou que eles pagassem. E o problema principal, como já dissemos, é a idolatria. Tá? A idolatria, servir a deuses estranhos, outros deuses. Destaque, tem uns destaques importantes também. Tá? Os 70 anos de escravidão de Judá, 70 anos, eu vou explicar para vocês aqui. Jeremias 25, 1, 14 fala dos 70 anos de escravidão, que eles seriam enviados para lá 70 anos. Então, essa deportação aconteceu em 3 fases. É contado da primeira fase, então não foi exatamente 70 anos, porque houve aí 10 anos entre um e outro, tá?
e foram em 3 levas. Foi um grupo, depois outro grupo, depois outro grupo. Levou aí, né? Primeiro grupo, depois 10 anos outro grupo, depois 10 anos outro grupo. Levou 20 anos, então, para ir. E depois a volta aconteceu quando inteirou 70 anos do primeiro grupo. Mas essa volta levou 100 anos para eles voltarem. Foram 3 grupos também, tá? Muitos queriam ficar por lá e tal, já estava estabelecido, já tinha emprego, já tinha coisa, tá? Porque eles foram muito bem tratados lá, né? Não queriam voltar para o sofrimento lá, e então teve que acontecer mais coisas aí, tá? Então, esses 70 anos é 70 anos emblemático da profecia, mas aconteceu dessa forma, do início até a primeira volta, são 70 anos aqui. Bom, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Né? Eles iam, fatalmente iriam, e depois voltariam como Deus tinha preconizado. Tá? Bom, o período determinado pela profecia de Jeremias teve início no ano 605 a.C., na primeira leva de judeus para a Babilônia, como expliquei para vocês. E durou até a volta do primeiro grupo em 538, tá? Antes de Cristo, tá? O primeiro grupo começou a voltar e aí continuou voltando aí, né? Voltou mais 2 levas grandes aí, mas demorou bastante. E trocou até o rei lá, ou era outro rei quando já veio outro grupo, tá? Da Babilônia, que não era mais Babilônia, agora era a Média e a Pérsia que tinha tomado posse lá no lugar dos babilônios, tá? Bom, a primeira leva por Zorobabel e mais 50 mil judeus, a segunda leva enviada por Esdras e mais um grupo de judeus. Veja, a primeira foi em 538, né? A segunda em 457 e a terceira em 444. Neemias, que voltou um governador para reedificar os muros juntamente com o outro grupo, tá? Estamos falando da volta, tá? Da volta do cativeiro, né? Falando na ida, mas eles estão lá no cativeiro. Eles voltaram, primeira leva voltando com Zorobabel, no ano 535, tá? A segunda vinda veio com Esdras, né? Mais um grupo, 457, olha a distância aí, ó. E depois com Neemias em 444, tá? Bom, a nova aliança de Deus com o seu povo. Esta aliança foi um destaque de grande envergadura no meio dos judeus, tá? Pois eles tinham um conceito de que era uma nação especial, escolhida dentre todas as nações, e ninguém além deles seria salvo. Então, para tirar isso aí, para mostrar, para a salvação ficar universal, os judeus achavam que eles detinham a chave nas mãos e é só com eles que se entrava no reino de Deus. Então, Deus trabalhou nisso também, né? De várias formas, tá? Apesar de que eles mesmos não receberam, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Na página 42, fala da aliança através de Moisés, né? Através de Moisés era passageira e a nova aliança, por meio de Cristo, era perpétua, eterna. Os judeus, no entanto, não entenderam assim e ficaram duvidosos e rebeldes com relação à promessa. Então, Deus fez uma promessa de redenção, eles ficaram duvidosos, não o receberam, e isso foi um grande problema para a nação, tá? Para o povo de Israel, né? E tem consequências até hoje, né? Muitos deles nem se tornaram cristãos, nem quiseram saber da época da graça, da salvação em Cristo, tá? É claro que tem judeus evangélicos, tá? Tem judeus cristãos, mas é uma quantidade muito pequena, né? E tratar com os judeus, Deus vai fazê-lo na grande tribulação, tá? Que se refere às 70 semanas de Daniel, que a gente vai ver em outra ocasião, tá bom? Vamos terminar por aqui hoje. Que Deus abençoe abundantemente, em nome de Jesus.